Sou um homem de fazimentos. É com essa frase que Darcy Ribeiro gostava de se definir. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores pensadores do seu tempo, mas, acima de tudo, um apaixonado pelo Brasil. O Trilha de hoje fala desse gênio do nosso país. E o nosso convidado é o antropólogo Mércio Gomes. Mércio, um prazer ter a sua presença aqui. Prazer é meu, Rafael. Obrigado pelo convite. Vamos bater papo. Além de você ter trabalhado e ter sido parceiro do Darcy em muitos projetos, vocês eram, antes de tudo, amigos. Como começou essa amizade? Olha, começou quando eu fui dirigir uma mesa do SPPC, muito tempo atrás, no Ceará, e eu convidei. E nós estávamos num movimento contra o projeto do governo de fazer a maioridade dos índios de súbito no final do governo Figueiredo. Aí nós conversamos muito, o Darcy estava fazendo uma campanha brilhante no Brasil inteiro, muitos antropólogos acompanharam isso, porque era contra esse projeto do governo. Era a retomada... Qual projeto era? Era o projeto de emancipar os índios, deixar os índios sem proteção do Estado, e o que significaria, naquele momento, abrir para os fazendeiros. Uma situação que estamos vivendo agora também, de um outro modo, né? E o Darcy foi muito importante para parar esse projeto e para retomar o interesse da população brasileira pelos povos indígenas. Estamos aí no final da ditadura militar, mas ainda os militares não querendo sair. Então era um movimento que trouxe os índios à baila, trouxe o movimento de mulheres, dos negros, dos homossexuais, tudo isso estava surgindo. E o Darcy surgiu saindo do exílio como uma figura quase que nova para os jovens, né? E foi uma situação muito brilhante na universidade. E é interessante você, conhecendo um pouco mais da vida do Darcy, né? Você vê que ele atuava em vários aspectos, né? Tem o educador, o antropólogo, o escritor. Você vê algo em comum, ou seja, um objetivo geral em todas essas áreas em que ele atuava? Olha, o objetivo geral dele é que ele tinha um compromisso muito grande com o Brasil. Ele nasceu no interior de Minas, era de uma família tradicional, com uma família de classe média. Ele é parte dessa geração de brasileiros do pós-guerra que queria mudar o Brasil, desenvolver o Brasil. Então, tudo isso, pensar e fazer, é o que caracteriza o Darcy. Não é só fazimento, é o pensamento. Ele fazia e tinha uma visão de que o mundo é dialético. Então, o pensar e o fazer estão juntos. Então, toda a sua obra de literatura, em romances, de ensaios, de atividade política, de etnólogo, de antropólogo, tudo isso era um conjunto. Entender o Brasil e transformar o Brasil. E pegando esse gancho de pensar um Brasil, né? O Darcy ele esperava uma nova nação orgulhosa de si, né? Mestiça e orgulhosa de si. E a gente aqui sofre um pouco da síndrome de vira-lata, né? Do viralatismo do Nelson Rodrigues. Como o Darcy enxergava essa baixa autoestima do brasileiro em relação a si mesmo? Eu acho que o Darcy ria disso. O Darcy nunca teve assim, nenhuma dúvida de que a mestiçagem brasileira é que dá a sua capacidade de transcendência, a sua capacidade de se transformar numa nação nova, autônoma e exemplar para o mundo. O Darcy sempre achou isso. Muitos brasileiros acham isso, mas nenhum tem essa convicção tão forte que o Darcy teve. E isso se deve ao fato de que ele, como antropólogo, estudou índios. Desde índios recém-contatados até índios já vivendo situações muito constrangedoras no meio da pobreza, né? Estudou negros de quilombos no Maranhão, estudou comunidades em Estudou indo lá. Indo lá, não é estudar por livro. Orientou teses de pessoas que iam para quilombos, ou que iam para situações dessa. Teve uma convivência política muito próxima, porque ele, sendo candidato a senador, a vice-governador, tudo isso ele tinha que estar presente, e sempre esteve presente. A coisa de ser antropólogo foi muito importante para ele, porque ele vivenciou isso.
que sociólogos ou políticos só veem em campanhas. Ele estava ali dentro, ele sofreu, ele pensou com eles, ele viveu essas vidas, ele esteve no meio do mato, ele esteve no meio dos quilombos. Então, eu acho que isso transformou o Darcy. E o Darcy viu que neste país tinha algo mais do que outros países não têm. E a mestiçagem brasileira não é uma mestiçagem só de raça, de sangue, é uma mestiçagem cultural. É uma mistura de propósitos africanos com propósitos indígenas e com o propósito Cosmogonias português. também, um pouco, né? Também, assim. Não, de tudo, não é? A religião brasileira, o catolicismo popular, tem tudo. O candomblé, que é negro, é indígena também e é católico. Os santos e os orixás se misturam. Tudo isso é muito profundo, forte e dá um país novo. É o que eles achavam. Essa é uma cultura nova. E uma coisa que a gente tem muito é justamente a separação. Os que pensam não fazem, os que fazem não pensam, né? Assim, e ele unia justamente isso. Ele pensava e depois fazia. Por isso, um homem de fazimentos. E, né? Quer dizer, ele botava a mão na massa. Colocava a mão na se massa. arriscava. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa importância dele na proteção das áreas indígenas e como você enxerga essa evolução desde aquela época até agora, né? Desse momento que nós estamos vivendo. Quando ele virou antropólogo e veio para o Rio de Janeiro, ele tinha a ocasião de ou trabalhar no IFAM, que estava o Rodrigo de Melo Franco e era muito prestigioso, ou trabalhar com índios. E então ele foi conhecer o Marechal Rondon, que já era um senhor de idade, com 80 anos, e lá os dois se encantaram e ele começou a trabalhar. E ele trabalhou 8 anos no Serviço de Proteção aos Índios. Nesse serviço, ele criou o Museu do Índio, ele estabeleceu uma nova visão de como devia ser terras indígenas. Um território indígena é um território que os índios culturalizaram, que conhece as árvores, conhece os rios, conhece a biótica dessa região. E isso foi o que motivou a criar o Parque Indígena do Xingu. É uma proposta que ele fez com o Rondon, com o Orlando Vilas Boas, com um antropólogo chamado Eduardo Galvão. Ele levou 3 ou 4 vezes ao Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas, um mês antes de morrer, assinou a criação do Parque do Xingu. Então, o Darcy, pelo seu trabalho, trouxe uma visão nova sobre o que é terra indígena. Terra indígena não é uma gleba, não é um pedaço de terra que alguém escolhe, é aquilo que os índios culturalizaram. E isso é que proporcionou um crescimento imenso de terras indígenas, de reconhecimento de terras indígenas. E preservação. De modo que hoje, mais ou menos, 13% do território nacional brasileiro é terra indígena. Isso se deve a esse ímpeto de Darcy, junto com o Marechal Rondon. E você é antropólogo, ex-presidente da FUNAI, tem vários livros publicados, até alguns aqui em inglês, traduzidos para o inglês, para conhecer e amar os índios e o Brasil, passado, presente e futuro. E sobre antropologia também. Justamente futuro. É preciso que os brasileiros recomecem a pensar o seu território, a sua pátria, a Amazônia, a presença dos índios, a presença de quilombos, a presença de momentos históricos que vivem, que se atualizam na nossa contemporaneidade. E é importante que a gente tenha índios que permaneçam índios, assim como quilombolas que permaneçam quilombolas, dentro dessa globalização que vivemos. O Brasil pode estar transcendendo toda a sua história, mas ele transcende porque ele está dentro dela. E há que manter essa cultura. Há que manter. Eu acho que os índios são uma base, como dizia o Gonçalves Dias, são a base do caráter nacional. Isso é uma frase do Gonçalves Dias de 1849, que diz assim: os índios são a base do caráter nacional, vírgula, ainda pouco desenvolvido, e será a glória do Brasil o dia da sua inteira reabilitação. Então, Gonçalves Dias sonhava que no futuro o Brasil só seria de fato uma grande nação quando os índios estivessem também reabilitados, isto é, colocados no seu devido lugar como parte da nação, com autonomia, com riqueza e tudo. Né? Esse sonho, no fundo, vem de Gonçalves Dias. Muito bom. O sonho que todos nós temos de que os índios façam parte da nação autonomamente. O Darcy seguia isso, literalmente, trabalhou muito por isso e deixou esse legado, o legado de como reconhecer uma terra indígena. Muito bom. Com toda uma vida dedicada ao Brasil, qual foi o maior legado do Darcy Ribeiro para o país? Vamos ver. Eu acho que o maior legado do Darcy é a vida dele, porque
A vida do Darcy, de certa forma, pontua momentos importantes da história do Brasil, né? E uma visão indignada dos principais problemas do país, mas ao mesmo tempo com uma esperança enorme e uma visão positiva sobre o povo brasileiro, né? Como um povo alegre, como um povo mestiço, como a solução para os nossos problemas. É curioso como o Darcy vem de uma geração que foi formadora das ciências sociais e da antropologia no Brasil e que tinha esse tema como fundamental, né? Quais as causas do atraso do Brasil. E o Darcy vai colocar o dedo na ferida e dizer as causas não são a mestiçagem, as causas não são remetidas ao povo brasileiro, mas às elites, né, gananciosas, elites que trazem todo o ranço da escravidão, né? O Brasil como último país a abolir a escravidão, da colonização, do período colonial. Então são elites, de fato, pouco comprometidas com o bem-estar da população em geral, com a solução dos problemas para a população de um modo geral, né? Então as saídas são essas: a educação, a cultura, o Brasil e o povo brasileiro. Isso é um ponto muito interessante, porque justamente entre tantas facetas e áreas de atuação, você até mencionou aqui que são as 5, né? Índios, antropologia, educação, literatura e política. Qual você acha que é o maior legado do Darcy para o Brasil? Olha, o Darcy é um indivíduo sui generis. Então, o principal legado eu acho, do ponto de vista individual, é que todo indivíduo tem que ter responsabilidade pelo coletivo. Essa é a sua principal dedicação. Você tem que pensar e agir a partir do seu pensamento, tem que ter essas convicções. Então, como indivíduo, Darcy é um herói porque ele não abriu mão dessa visão de que o pensamento nasce da ação e a ação nasce do pensamento. Então, esse legado é importante. Agora, do ponto de vista intelectual, ele deixou obras excelentes sobre índios, deixou romances muito lindos, o Maíra, o Migo, o Mulo são grandes romances, né, que tem um engraçado que é a Utopia Selvagem, que também é muito divertido. E ele deixou um legado de um homem digno, de um político digno, impoluto, dedicado à população brasileira. Além dessas obras que temos, os CIEPs, a ideia dos CIEPs na educação, a ideia de implantar 500 escolas de turno integral. Que já é o outro aspecto dele, mas que também tem tudo a ver, que é o aspecto educador, Claro, de pensar a educação, né? Exato, de pensar e de agir sobre a educação. Não é só de pensar a educação, é de agir, de ter oportunidade de fazer isso. Nisso ele se considera um discípulo do Anísio Teixeira, que é o grande educador baiano e brasileiro que trouxe a ideia de educação integral, de mentes sanes, corpore sanes, de junção de todas as atividades para a criança se desenvolver, né? Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande ali para a gente, que a gente tem prazer em mostrar aqui. A gente volta já, depois do intervalo. A Festa da Palavra, já em sua 4ª edição, é um convite à experiência literária. A gente resgata a leitura de livros, a escrita de novas histórias, as conversas em volta da fogueira, com sopa de letras, chá de poesia, um resgate grande da oralidade e em meio à natureza. Contato com o canto dos pássaros, com as árvores, as redes ficam espalhadas, mesinhas com blocos, muita conversa gostosa, muita troca literária, formação de novos leitores e de novos escritores, visita a quilombolas, distribuição de livros na Feira Livre, programa de rádio. Então é um momento para a gente ficar em contato consigo, com outras pessoas também e principalmente com a literatura. Poesia, contos de fadas, festinha da palavra para crianças, um momento muito mágico, um encontro com a palavra. Cutuca, palavra cutuca, cutuca meu coração.
Olá, o Trilha de Letras está de volta e hoje numa conversa sobre Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores e fazedores brasileiros. Quem está aqui para bater esse papo com a gente é o Mércio Gomes. Mas antes de a gente continuar, vamos ver que dica literária a Cate Navarro tem para a gente hoje. Para entender a formação étnica e cultural do Brasil, nada melhor do que o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Aqui você consegue ver desde a história de formação aqui no Brasil dos índios, brasilíndios, mamelucos, afro-brasileiros, até o final e compreender um pouco como é que foi a formação do nosso povo, da nossa cultura. Eu vou ler um trechinho para vocês. O cunhadismo. A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia automaticamente 1000 laços que se aparentavam com todos os membros do grupo. E foi assim que se formaram grupos de portugueses com índias e assim foi se formando uma família e outra, até a gente chegar nesse Brasil de grandes misturas e que precisa ser respeitado pela sua diversidade. Viva o povo brasileiro! Pensando aqui, a gente tem 3 grandes livros para definir, entender o Brasil, né? E um deles é O Povo Brasileiro, justamente do Darcy Ribeiro, né? Você tem o Casagrande Senzala, você tem o Raízes do Brasil e O Povo Brasileiro do Darcy. O que é defendido nesse livro? Fala um pouco pra gente do povo brasileiro. Falando em 3 livros, você se lembra que o Antônio Cândido, quando ele foi perguntado de todos os 10 livros que ele dá como os principais sobre o Brasil, qual é aquele que, se fosse na urgência, você daria para a pessoa ler? Ele disse O Povo Brasileiro. Então, na verdade, O Povo Brasileiro é uma síntese de todas essas obras que foram escritas a partir da década de 30, até mais antes, a partir dos Sertões. Os Sertões é o primeiro livro que trata de traçar alguma coisa sobre o Brasil, sobre a mestiçagem, sobre o povo, sobre os dilemas, sobre o sofrimento do brasileiro. De Euclides da Cunha para cá, muitos autores importantes, entre os quais você citou o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, escreveram sobre o Brasil. E esse livro do Darcy é uma espécie de síntese desses livros. É uma síntese que trata da formação do povo, que trata da formação da cultura, que forma da história do Brasil, de como ela se constituiu, das classes sociais, do sofrimento, da escravidão, da servidão indígena. Não só uma questão de cor ou de raça. Não, é da cultura que trata. Agora, são 3 grandes elementos, digamos assim, genético-culturais que incorporaram e fizeram o Brasil até o século XIX e que deram uma cultura básica que permitiu, com muita tolerância e aceitação, a vinda de outros estrangeiros depois de 1850, de italianos, de alemães, de polacos, de judeus, de armênios, de árabes e de toda sorte, sírios, libaneses, egípcios, depois dos asiáticos, dos japoneses, de chineses, de coreanos, está todo mundo aqui dentro. Agora nós temos até indianos vindo, e de novo os africanos livres vindo também. Então, isso porque foi formada uma cultura básica. Essa cultura é o que o Darcy tenta definir, que é uma cultura mestiça que permite a capacidade de aceitação do todo, com a herança portuguesa já mestiça, seguindo Gilberto Freire, mas também com uma constituição dos negros e dos índios aqui se misturando. Muitas vezes as pessoas pensam... A base é o índio? A base original é o índio com o português e depois o negro. E muita gente diz assim que o mulato é produto do estupro do branco com o negro, ou do senhorzinho branco com a negra. Não é não. A grande mistura que se deu foi entre negros e índios. A grande mestiçagem brasileira é esta mistura, que entra também os brancos e os mestiços se casam entre si. Então não é, o mulato não é, demograficamente, nem se compara com o fato da mistura do índio que os negros tiveram. Negros se casando com índias e vice-versa. Essa miríade de vilas de pescadores que pontilhavam o litoral brasileiro, que hoje estão quase todas tomadas pela classe média, como áreas de lazer, era constituída de vilas de pescadores de negros e índios,
que constituíam a produção econômica básica da colônia, que era o peixe seco. Darcy trata isso com muita valor, com muita abertura, não é? E, assim, meio que enaltecendo, não resta dúvida que ele está enaltecendo tudo isso, mas ele procura ver que nessa luta, no sofrimento, na escravidão, se formou, o resultado é um povo interessante e é uma cultura tolerante e aberta ao mundo. Muito bom. E o Darcy, ele era um intelectual, né? Que escrevia e pensava todos esses assuntos, mas ele era um intelectual de algum modo atípico, que ele foi responsável por obras como o Sambódromo, a Casa França Brasil, a Casa Laura Alvim, a Biblioteca Pública, a UNB, salvo engano. Então, em várias áreas, né? Na educação, o Sambódromo, que vem por um aspecto mais cultural, né? Ele fazia de tudo, né? Ele tentou, quando era o chefe da Casa Civil do João Goulart, fazia a reforma agrária. Ele acha que a tentativa de fazer a reforma agrária foi que provocou o golpe de 64, porque era essencial de redistribuir terras no Brasil, para que se criasse uma classe de pequenos fazendeiros livres e autônomos. E isso ele deu muita força. Então, ele agiu nessa área, ele também nos índios. Lembra que ele criou o Museu do Índio? Museu do Índio. Né? E trabalhou anos nessa... O Museu do Índio foi um museu premiado pela Unesco, porque era um museu contra a intolerância, a favor da aceitação do índio na nação. Era um projeto dessa ordem. E depois criou a Universidade de Brasília, foi seu primeiro reitor, foi ministro da Educação, chefe da Casa Civil, depois vice-governador no Rio de Janeiro, no primeiro governo Brizola, onde ele fez essas coisas todas que você citou. Os CIEPs, a Casa França Brasil, o Monumento a Zumbi, o Sambódromo, a Casa Laura Alvim. A Casa Laura Alvim era uma mulher rica que vivia em Ipanema e que tinha essa casa linda e não queria que fizesse um prédio. E disse assim, eu quero doar ao governo, mas eu só tenho uma pessoa que eu posso confiar, é o Darcy. E ela fez, de fato, quase uma doação ao Darcy, só que era do governo, e o Darcy transformou isso numa casa linda, né? Incrível, que tem cinema, cultura, e teatro e tantas coisas, né? Muito bom. E justamente por essa fé que ele sempre teve no povo brasileiro, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, hoje vive uma das suas maiores crises econômica e política. Nós vemos um povo dividido, polarizado. Qual seria a mensagem do Darcy para o povo brasileiro hoje? Vamos ver. Eu acho que a mensagem do Darcy você vai encontrar nos textos dele também. Ele tem um texto muito interessante, que é Fala aos Jovens, nos discursos dele no Senado, né? Em que ele conclama os jovens a pensarem e agirem com interesses nacionais, né? É preciso se indignar, é preciso se mobilizar, mas é preciso conhecer o Brasil e quais os seus problemas e priorizá-los. Então, o Darcy conclamava a indignação dos jovens com as situações que são politicamente, economicamente, socialmente muito desfavoráveis ao desenvolvimento autônomo do Brasil. Então é preciso voltar a ler Darcy Ribeiro, mas ler profundamente os seus textos para que se encontre ali caminhos de reflexão mais sensatas sobre os rumos que o país deve tomar. E você, Mércio, qual você acha que seria a mensagem do Darcy para o povo brasileiro hoje? Eu acho que o Darcy visse a situação que estaria agora, ele dizia assim, pessoal, vamos nos acalmar. Não pode haver essa confusão toda. Nós temos que pensar o país para o futuro. Nós temos que redeterminar as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? A diminuição da desigualdade social, a redistribuição de terras para que haja um equilíbrio, o controle da Amazônia, para que a Amazônia seja preservada, a autonomia política do país, então ter um Congresso digno que consiga reconciliar essas diferenças imensas que foram criadas. Eu acho que seria uma mensagem de reconciliação. Para que o povo se una. Se una, exato. Mas indo às ruas ou pensando, ou estudando?
Porque justamente como se vota ou Quer como dizer, se cobra o que vem por aí tem muito a ver com a educação, né? Que pois é, justamente mas entre teoria e praxis, o Darcy gostava das duas, não é? Claro que ele seria a favor de participação em ruas e seria também a favor de reflexão importante sobre as coisas que estamos vivendo. Está e de muito pensar como isso pode mudar também o mundo e o Brasil, né? é muito condizente com o pensamento do Darcy, com a visão do Darcy, com o trabalho do Darcy. Toda ação tem que ter um pensamento por trás, é sempre assim. E todo pensamento tem que imediatamente vir uma ação. Essa é a essência do Darcy, do ponto de vista filosófico, existencial dele. Muito bom. Querido, obrigado pela sua presença, foi um prazer. Obrigado, Rafael, muito bom estar aqui. Infelizmente, nosso papo chegou ao fim. Eu espero você aqui na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até semana que vem. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.